Muito bem, muito bem. Estamos aí pro que der e vier. Um minutinho para dar uma introdução. Tô logo tomando sucrilhos brabo. Quem que tá comendo aí? Eu tô com fome também. É eu, né? Heitor, né? Sucrilhos. Rapaz, saudade quando eu tinha idade de vocês, eu tomava sucrilhos também, viu? Puta vida. Hoje em dia deve ter sucrilhos modernos também. Na minha época era o Kellogg's, tinha o Tigre. Tem sucrilhos light. Nossa senhora. Na minha época, a burguesada mesmo era Kellogg's. Tinha um Tigre. Hoje em dia tem o Tigre também ou não? Tem o quê? Eu gostava tanto do Tigre Tem. que eu fiz uma tatuagem de um no braço. O tigre ainda tem, pô. Sucrilhos Kellogg's. Tem o tigre. Ainda tem no tigre. Ainda tem o Tigre? Tem o tigre, um lá do Nescau. O Nescau? É que aqui no Brasil, É que aqui no Brasil não tem muitos sucrilhos, mas nos gringos, rapaz. Esse do Nescau é uma bolinha, não é? Uhum. Na minha época já O tinha. sucrilhos pra você tá comendo bucha? Então não modernizou tanto não, porque sucrilhos é uma coisa que parou no tempo, então, né? Só tem os light, diet agora, né? Continua a mesma coisa. Mas é bom, hein? Eu gostava. É bom mesmo. Nossa, eu comia todo dia. Aí tem uns que vem com açúcar em cima, né? No milho ali, né? Já vem com açúcar e tal. Esse da bolinha do Nescau, ele vem cheio de chocolate, né? É ruim, é enjoativo. Bom, pessoal, 25 alunos aqui. Conforme o pessoal for entrando, nós vamos autorizando aqui. Só para poder finalizar essa parte, na página 8. Bom dia de novo, Ronaldo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Página 8 aí, pessoal. Vamos dar uma formalizada na parte teórica. Olha o que eu tenho ali. Os números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, A sobre B. Então, ó, fração. Fração A sobre B. Não é isso? Sendo A e B números inteiros. A e B são números inteiros. Quais são os números inteiros mesmo? Não tem vírgula. Isso. Os números inteiros não tem vírgula, né? São aqueles números naturais, positivos, e os negativos que nós aprendemos no início do ano. Beleza? Bom, então, olha outra informação que ele traz para a gente ali. Que esses números inteiros com B diferente de zero. Por que B não pode ser zero? Por que B não pode ser zero? Porque tá no denominador? Porque ele está no denominador, Ele tá no denominador. E não existe divisão por zero, né? Beleza. Esses números, A sobre B, com A e B sendo números inteiros e B diferente de zero, são chamados de números racionais. Tá bem? Maravilha. O conjunto deles pode ser representado da seguinte maneira. Qual é a letra que representa os números naturais? N. O N, né? Normalmente a gente faz assim. E os números inteiros? Z. O Z, né? Mais ou menos assim. Os racionais é a letra Q. É um Q muito estranho. Um Q bem estranho, bem feinho, né? Ele faz um risquinho aqui em cima também. Deixa eu achar aqui. Ele faz mais um risquinho aqui. Mas é um Q, tá bom? Que vem do quociente, tá bom? Bom, então como que a gente representa tudo isso aqui que eu escrevi aqui, ó? Pode ser representado matematicamente da seguinte maneira, ó. Eu tenho um número x, qualquer número, que pode ser escrito como uma fração A sobre B. Tal que
Ó, esse traço aqui significa tal que A. O que significa esse Ezinho aqui? Igual? Pertence. Pertence, está ao lado ali, ó, em nota. Ó. Esse Ezinho significa pertence. A pertence a Z, e Z aos inteiros, e B pertence a Z, só que esse Z agora tem um asterisco ali em cima. Por que ele tem um asterisco em cima? Porque não tem zero? Porque não tem o zero. Muito bem. Então eu tenho um número x, olha só, hein, formalizando matematicamente. Tudo que eu escrevi aqui em cima, estou reproduzindo aqui, ó. O meu número racional Q, ele é igual a um número x. Esse número x pode ser escrito como a fração A sobre B, tal que o número A pertence aos inteiros, pertence a Z, e o número B pertence aos inteiros sem o zero, tá bom? Aos inteiros sem o zero. Essa fração pode ser negativa? Pode ser um número negativo ou não? Que? Não entendi o que você perguntou, Ronaldo. Essa fração minha aqui, que é um número racional, pode ser um número negativo? Não sei, mas eu acho que não. Não. Não sei. Cauã não sabe. Quem mais? Acho que sim, né? Porque senão você não ia colocar o negativo no Z, que não pode. Isso. Olha só. O A não pertence ao Z? A pertence ao Z, não pertence? Sim, Os Z são Sim. números inteiros. Nos números inteiros não tem número negativo? Tem. Então o A pode ser negativo. E o B? O B também não pertence ao Z, só que sem o zero? Sim. Então tem número sim. negativo ali, tem número negativo e positivo, né? Os inteiros são negativos e positivos. Portanto, tanto A quanto B pode ser um número negativo. Eu posso ter uma fração assim, ó, menos 1 sobre 2. Ou posso ter menos 1 sobre menos 2. E menos 1 com menos 2 dá quanto? Menos com menos na divisão fica positivo, não é? Então daria na mesma coisa. Mas aqui fica o negativo. Ó. Eu poderia ter também 1 positivo e menos 2, que é igual a menos 1 sobre 2. Entenderam isso? Entendi. Sim, sim. Beleza. Só vou destacar ali de novo para vocês, ó, esse símbolo de pertence aqui, tá? Que é o Ezinho assim. Eu posso ter, veja na nota aí ao lado de vocês, ó, que o E significa pertence e se eu cortá-lo assim significa não pertence. Não pertence. Bom, dialogar e conhecer, exercício 1. Alguém consegue mostrar a apostila para mim aí, só para ver como está escrito na apostila de vocês, nessa página do Dialogar e Conhecer? Só para ver se está correto aí. Porque às vezes a minha apostila é diferente. Mostra para mim aí, Assim, Bernardo. Ronaldo. Deixa eu ver, aproxima mais a apostila para eu ver. Isso, perfeito. Está correto. Bom, gente, obrigado, viu, Samara? De nada. Escolha 2 exemplos de cada número e justifique se ele pertence ou não ao conjunto dos números racionais. Então, olha só o que ele está querendo da gente aqui. Ó. Primeiro aí na nossa tabelinha, um número inteiro. Escolha 2 exemplos. Me deem 2 exemplos de número inteiro. 1 e menos 1. 1 e menos 1. 1 e menos 1. Aí embaixo ele quer que você justifique se ele pertence ao conjunto dos racionais ou não. Né? 1 e menos 1 que o Lucas falou, pertence ao conjunto dos racionais ou não? Pertence. Pertence. Para pertencer ao conjunto dos racionais, eu preciso que ele seja A sobre B, A e B pertencente aos inteiros,
né? E no caso do B, aos inteiros sem o zero. Não é isso? Isso. 1 e Ô, menos Ronaldo, 1 pode ser escrito como A sobre B? Pode falar, Cauã. então para o número ser do conjunto dos racionais tem que pertencer ao conjunto dos inteiros, sem zero? Mas desde que ele seja escrito como A sobre B, como uma fração. Beleza? Tá, beleza. É que o A pertence aos inteiros e o B também. Mas para ser racional, ele precisa estar escrito como uma fração, né? Um número sobre o outro. Tá? O Lucas Tá. falou 1 e menos 1, como exemplo. Aí a minha pergunta é, eles são racionais, sim ou não, e por quê? Justificativa. Quem me explica aí? Vamos lá? Ronaldo, Oi? por exemplo, dá pra mim fazer uma fração 1 sobre menos 1. Eu vou conseguir fazer essa divisão? Vai. Ah, tá. Então, Mas esquece agora, vamos pegar o primeiro número 1 aqui, ó. Esse número 1, ele pode ser dito como pertencente ao conjunto dos números racionais? Sim, Por que, Lucas? Nós sabemos que ele é um número inteiro, né? Isso a gente já sabe. Ele é um número inteiro. Mas será que ele também é racional? Pessoal, ele também é racional pelo seguinte, ó. Se eu conseguir escrevê-lo como uma fração, ele vira racional. E eu não poderia escrever o 1, número 1, como sendo igual a 1 sobre 1? Sim ou não? sim. Então, se eu posso escrever o número 1 como sendo uma fração, então ele pertence aos números racionais. Tá? Uma outra forma de escrever o número 1, por exemplo, 22 sobre 22. 22 sobre 22 também não é igual a 1? É, Então eu não escrevi o número 1 como sendo A sobre B e A pertence a Z e B pertence a Z, diferente de zero? Todas as vezes que eu escrevo como fração, então esse número ele é racional. Beleza? Olha o outro exemplo que ele deu ali. O menos 1. O menos 1, eu também não posso escrevê-lo como sendo 1 sobre menos 1. Posso ou não? 1 sobre pode. menos 1 vai resultar em menos 1? Sim ou não? Olha só, tem muita gente esquecendo divisão com números inteiros, hein? Divisão de um número positivo por um Vai número dar menos negativo 1. dá menos 1. É isso aí, ó. Divisão de um número positivo por um negativo dá negativo. Então, 1 positivo dividido por menos 1 negativo dá menos 1. Escrevi na forma de fração? Escrevi. Então, o menos 1 também pertence ao conjunto dos racionais. Então, veja, ele pertence a dois conjuntos, ó. Ele pertence aos inteiros e ao conjunto dos racionais. Sinais. Me dê outro exemplo de número inteiro aí. Ô, Ronaldo, então, para, tipo assim, ele pertencer ao conjunto dos racionais, ele tem que, como que eu posso falar? Ele Escrever como pode ser fração. representado em fração? Em fração. Sempre em fração. Beleza. Se ele for escrito como uma fração, porque olha a definição nossa aqui, ó. A sobre B, tá bem? A sobre B. Me dê outro exemplo aí de número inteiro. Quem pode me falar? Rapidinho para a gente finalizar. Me fala um número inteiro aí. 5. O 5. Beleza, Cauã, obrigado. O 5 é um número inteiro, todo mundo concorda com isso, né? 5 é um número inteiro, positivo. Será que o 5 também pode ser escrito como uma fração? Quem consegue me dizer? 2
terços? 2/3 é igual a 5? Não, achei que era... entendi errado. Então pode ser 5/2? 5/2 é igual a 5? 5/5. 5/5. 5/5 é igual a 5? É ou não? Alguém ajuda o Cauã aí? 5/5 é igual a 5? Sim. Sim, Daniel. 5/5 é igual a 5? Lucas, Felipe, Mariana, ajudem. Quanto que é 5/5, gente? O inteiro. Então não é igual a 5, né? Não. Me fala uma outra forma de escrever, então, o 5 em forma de fração. 5 sobre... Não é 5/1? 5/1. Perfeito. Então, se eu Nice. escrevi o número 5 inteiro como uma fração A sobre B, ou seja, 5/1, então o meu número 5 também pertence ao conjunto Q dos racionais. Tem outra forma de escrever o número 5 como uma fração? Tem, ó. 25/5? 25/5. Eu ia escrever o outro, vou mudar, ó. 25/5. Aí, ó. 25/5 também é igual a 5. Então, eu escrevi o meu número 5 como sendo uma fração. Se eu escrevi como sendo uma fração, o 5 pertence ao conjunto Q. Alguém me dá uma outra forma de escrever como fração, só para eu finalizar. 30/6? 30/6, ó. Aí, eu escrevi o número 5 como sendo uma fração. Portanto, o número 5 pertence ao conjunto Q. Perceberam? Ronaldo, Oi? não é tipo, a gente pega o número, multiplica ele por 5 e aí já vai dar 5, né? Você pega o número de baixo e multiplica por 5, põe o número multiplicado em cima e vai ser uma fração igual a 5. Se você virar uma fração igual a 5, perfeito. Tá bom? Ó, a ideia aqui, na verdade, é a gente entender o seguinte, que todo número inteiro pertence ao conjunto dos racionais. Qualquer número que você pensar no inteiro, seja ele positivo ou negativo, você consegue transformá-lo como sendo uma fração. Se você consegue transformá-lo como sendo uma fração, então o conjunto Z está dentro do conjunto Q. A gente vai melhorar isso na próxima aula de amanhã, tá bom? Mas já fiquem com essa ideia aí, tá bom? Treinem um pouquinho mais aí, deem mais exemplos e respondam o exercício 1 aí, tá? Números inteiros, página 8. E a gente finaliza aqui por hoje. Obrigado, pessoal. Valeu. Essa é a tarefa, Ronaldo? Essa é a tarefa. Falou, Ronaldo. Termine o exercício Falou. 1 ali. Beleza? Falou. Então a tarefa é o exercício da página 8. Isso. Beleza, então. Não, subi na página 8 já. Falou. 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 Tchau, tchau. Falou, tchau. Falou. Valeu.